Aula 11. O conceito aqui que nós vamos trabalhar é sobre folha de pagamento para mostrar mais alguns comandos necessários e uma junção de sequência de comandos para o entendimento do nosso curso. Bem, inicialmente eu tenho aqui uma planilha de folha de pagamento, na qual vamos ver alguns efeitos como esse daqui, ó, uma lista, efeitos como esse, eu vou botar 4, ele vai restringir. Bem, situações diversas no nosso sistema que nós podemos então trabalhar. Inicialmente vou aqui apagar, aqui limpar tudo, vou colocar a grade novamente, pronto, e a partir daqui também eu vou apagar, pronto. Bem, inicialmente eu vou colocar aqui uma restrição, que é o que nós vimos. Se eu digitar um número acima daquele que eu quero, ele vai me barrar. Então eu venho aqui dados, não é? Validação de dados, e vou fazer assim, ó, um número decimal que for menor ou igual a, certo? 2%, 0,02, porque é um número decimal, isso que a gente não pode botar 20% ou 2%, tá? E aqui no alerta de erro eu vou botar assim, ó, limite extrapolado. Aí faz assim, aí você pode mandar máximo de 2% como prêmio que eu vou dar para os funcionários. Então, no prêmio aqui, eu vou dizer aqui que é uma célula percentual, e se eu deixar aberto para dar 1%, por exemplo, ele deixa. Mas se eu for colocar 3%, ó, ele vai barrar e vai dar a mensagem, ok? Bastante simples, mas bastante usual. Aqui, horas normais, eu vou dizer que por mês nós trabalhamos 220 horas. Acréscimo, esse acréscimo é o de hora extra. Bem, inicialmente você vai colocar uma lista aqui, ó, horas extras, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. E é bem simples também fazer essa lista para você não ficar decorando. Aí imagine feijão, arroz, macarrão, você ficar decorando, então não tem condições de ficar decorando tudo. Então você coloca uma lista. Também vem aqui, ó, dados, validação de dados, só que você vai atrás aqui, ó, de um conceito chamado lista. É bastante simples, você clica e diz a lista. Não coloca o menu aqui, horas extras, né? Só os números. Retorna, você vai dizer ok e pronto, olha só. Clicou, a célula então fica dessa forma. Bem, ele vai apagar porque eu não coloquei valor percentual. Agora, clicando aqui, fica valor percentual. O salário mínimo, R$622. Vou colocar dinheiro, pronto, e fica tudo ok. Bem, aqui eu vou colocar o nome do funcionário. Eu criei, para utilizar o comando procv, aqui, ó, uma tabela de funcionários, ok? Essa tabela, várias eu criei, ó, funcionários, essa daqui, aquela mesma sistemática que nós utilizamos, né? Marquei tudo, criei matrícula, o nome da pessoa, o cargo, o número de salário, porque minha empresa aqui trabalha com o número de salário em relação ao salário mínimo. Número de filhos e número de dependentes. Isso é o que eu chamo de um banco de dados de funcionários. Aí eu criei também um de impostos, está aqui, ó, INSS, imposto de renda e salário de família, e batizei esses nomes aqui, certo? Que é aqueles mesmos bancos de dados que nós já trabalhamos. Então eu vou buscar aqui com o comando procv, vou procurar na vertical quem é o dono dessa matrícula. Então fx procv, ok, valor procurado é a matrícula, aonde na tabela funcionários, pronto, funcionários, ele já achou aqui, ó, o índice da coluna, que lá no caso é a coluna 2, então é José Carlos. Pronto, eu puxo, lembrando sempre que, ó, coluna 1 é a que a gente procura, então 2, 3, 4, 5 e 6 é a que a gente vai trazer, né? Então, o salário bruto é o procv, eu vou buscar na coluna 3, olha só, o procv, valor procurado também é a matrícula, que é o que encabeça os funcionários,
Tá certo? O índice da coluna, agora é a coluna 3, ele disse que não achou porque faltou o O aqui. Funcionários, e a coluna 3, coluna 4, e ele disse que era 20 salários, ó, 1, 2, 3, 4, a quarta 20 salários, e eu vou multiplicar isso aqui vezes o valor do salário mínimo, vezes o valor do salário mínimo, que está aqui, eu vou dar um F4, pronto, e aí ficou multiplicado o número de salário vezes o salário mínimo. O salário família é baseado, gente, no número de filhos. Para executar, eu vou mostrar uma coisa a vocês primeiro. Na internet, quando a gente pega as coisas, vem dessa forma, ó. Até, de, ó. O INSS, até, de. Bem, o Excel não sabe o que é até, de, que é o português. Então, você tem que transformar essa tabela numa tabela matemática com o comando PROC-V. Então, eu vou dar uma sugestão e nós trabalhamos da seguinte forma. Para fazer essas tabelas, tem uma regra básica. Quando ele diz o primeiro até, você vai colocar 0. E se tiver o percentual, o primeiro, ó, é 0 e você coloca o percentual. Olha, observa aqui, ó, 0 e o percentual. 0 e o percentual, tá vendo? Então, a partir do segundo, aí você coloca o segundo aqui, ó, o menor. Então, 1063. Aí você vem e coloca o segundo, pronto. Tá aqui, ó, 1063 salário bruto, é o segundo. Quer dizer, a base menor, Depois você sai colocando todas as bases maiores, uma atrás da outra. Olha só. E os seus respectivos percentuais. A regra é essa. Toda vida, ó, bota a base menor, o primeiro é 0, bota a base menor do primeiro e depois coloca todos os valores maiores com seus respectivos valores que você quer relacionar. Sempre assim, ó. Primeiro 0, bota a base menor, depois joga a base maior. Olha só, primeiro é 0, joga a base menor e depois joga a base maior e as bases maiores subsequentemente. Portanto, eu criei essas tabelas aqui, observe aí nas planilhas, e vamos puxar a nossa situação. Então, o salário família é dado pelo FX, comando PROC-V, e o valor procurado, no caso lá, é pelo salário bruto, que encabeça, né? A matriz tabela, eu chamei de salário família, e é a coluna 2. Lembrando sempre que aqui, ó, imposto aqui, ó, que encabeça o salário bruto, que é a primeira sempre para procurar e trazer de 2 à frente. Então vamos lá. Falta então multiplicar pelo número de família, o número de filhos. Então vezes, aí eu vou lá em número de filhos, aqui, ó, vou chamar um PROC-V. O valor procurado na tabela de filhos é a matrícula. Matriz da tabela é funcionários, onde a gente procura. Funcionários. Temos também aqui o índice da coluna, a coluna 5. E pronto. Você vai clicar, só vai ganhar essa última pessoa, porque todos acima ganham de R$900. O prêmio é bastante simples. Eu vou pegar o valor, o percentual que está aqui, dado pelo prêmio, para distribuir para os funcionários, vezes o salário bruto. Então, igual é o salário bruto vezes aqui, F4, porque é uma célula comum a todos, ela não pode sair andando, né? Aqui nos meus fixadores. Então, a gente vai e puxa para cá. Pronto. Olha só. Bem, aqui eu digitei um número de horas extras, tá certo? Vamos supor que esses funcionários fizeram no mês. Então, o valor referente às horas extras é uma equação muito simples. É igual, primeiro para saber quanto a pessoa ganha por hora de trabalho, não é? Aí você tem as suas horas extras. Então, você tem que pegar o salário bruto da pessoa, dividir pelo número de horas, F4, não é? Aí você tem que multiplicar vezes o número de horas extras que ele trabalhou. Então, olha só, aqui você sai puxando todas as horas extras. Aqui também tem o valor das faltas. Eu botei todos os dias de falta e vamos descobrir quanto é que
quanto é a falta de cada pessoa. Então, igual o salário que ela ganha, pronto, salário bruto, dividido pelo número de horas, F4, vezes, pronto, retorna, vezes o acréscimo da nossa hora extra. Observe que eu não vou colocar o F4 e ele vai dar um erro aqui, ó, certo? Como é que a gente conserta? Observando a fórmula, observou que B4 sai andando para baixo, aí você vem aqui em cima, clica e bota F4, pronto, olha só, assim que a gente conserta um erro. A base do INSS é a seguinte, nós temos que utilizar na base do INSS todos os valores menos a falta. Então, não é o salário bruto. Então, é igual o salário bruto com mais o salário família, com mais o prêmio, com mais o valor das horas extras, menos o valor das faltas. Pronto, você dá Enter e você tem a base do INSS para você achar o comando PROC-V, que você vai procurar nessa base aqui de imposto, ó, o INSS. Então, eu vou lá com PROC-V, FX, PROC-V, ok. Valor procurado é a base de INSS, aonde na tabela INSS, está aqui, ó. Índice da coluna é a coluna 2, que tem o INSS só tem duas colunas. Ele trouxe aí o primeiro, ele trouxe para 11%. Então, realmente, se a gente olhar aqui, ó, salário bruto e o percentual, que coluna 1 a gente procura, coluna 2 à frente a gente vai trazer. Então, no caso, eu trouxe a coluna 2. Não podemos trazer a coluna 1, né? Que a coluna 1 é a coluna de procura. Então, nessa hora, eu volto a multiplicar vezes o nosso salário bruto. Pronto. A base salarial para o cálculo é uma. Você vai pagar é outra. Bem, lembrando sempre que essa planilha é uma planilha fictícia, nem todas as ações são realizadas dessa forma, portanto, é apenas para você, vamos dizer assim, criar o ambiente necessário de trabalho para as funções que nós desejamos apresentar. Então, a base do imposto de renda é igual ao salário bruto com mais salário família com mais prêmio com mais horas extras, aí a partir de agora com menos as faltas menos o INSS. Pronto, aí eu já sei a nossa base do imposto de renda. Pronto, e agora eu vou procurar qual é o imposto que eu vou pagar. Olha aqui, ó, olha só, eu tenho essas bases com esses valores de impostos. Então, f de x, PROC-V, ok. Pronto, valor procurado, está aqui a base do imposto de renda, a tabela imposto de renda, índice da coluna é a coluna 2. Pronto, agora falta eu multiplicar vezes o salário bruto. Vezes salário bruto. Eu venho aqui, salário bruto, dou Enter e vou puxar para baixo. Pronto, aí você tem a faixa de imposto que cada uma das pessoas vão pagar em relação ao imposto de renda. E o salário líquido é igual a salário bruto com mais salário família, com mais prêmio, com mais valor das horas extras, com menos valor das faltas, com menos o INSS e com menos o imposto de renda. Pronto, olha aí. Vou puxar para baixo e concluo a nossa planilha. Bem, então aqui foi apresentada mais uma sequência de comandos e várias interações que vai ajudar vocês a compreender o nosso mundo de Excel. Agora vamos para a aula 12.